Vamos repercutir então essa votação e o que esperar sobre isso, as contrapartidas no orçamento. Vamos conversar agora com Marcos Moreira, sócio da Garten Capital. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, e todo o time da CNN. Gostaria muito de ouvir a sua percepção diante do que esperar, então, dessa votação, para além dessa questão política que a gente está também acompanhando. Queria saber qual que está o cenário, o que esperar diante dessas discussões a partir de amanhã, porque tem um ponto muito importante no avanço da tramitação, que é especificamente a questão da compensação. O governo deixou claro, o próprio ministro Haddad deixou claro que não vai avançar a isenção do imposto de renda se não existir uma compensação. Como é que você está enxergando esse cenário? Muriel, eu diria que a compensação é de fato o grande dilema, tá? E o que pode ser talvez uma pedra aí nos caminhos do avanço dessa proposta de isenção, tá? Visto que de um lado, e vale lembrar que atualmente, né, quem ganha algo superior a R$ 3.000 tem a isenção do imposto de renda, e essa nova proposta, que como você disse anteriormente, é uma bandeira de campanha, né, desde a última eleição do atual presidente Lula, que é isentar quem ganha até R$ 5.000, tá? Para essa proposta avançar, espera-se que podemos ter um impacto na casa aí de 25, 27 bilhões de renúncia de arrecadação, né, com a tramitação dessa proposta, pensando em 2026. Só que nós não temos espaço no orçamento hoje para uma renúncia de receita na magnitude de 25, 27 bilhões de reais. Então, de fato, precisa haver uma compensação. Nós vemos dois caminhos hoje como possíveis compensações. O principal que foi levantado pelo Ministério da Economia é tributando os denominados super ricos, né, pelo atual governo, que basicamente é quem ganha acima de R$ 50.000, passaria a ter uma alíquota progressiva, né, que poderia chegar até 10% adicional de imposto de renda, só que há algumas brechas, né, algumas resistências para essa proposta eventualmente avançar, até porque a eficiência dessa arrecadação ela também é colocada em xeque. Por outro lado, discute-se também a possibilidade de tributação de dividendo, que inclusive já é, né, uma conversa bem antiga, o início do processo de tributação de dividendos aqui no Brasil, que também não está muito claro, não é um cenário muito óbvio. Então, sem sombra de dúvidas, a compensação tem sido o grande dilema e nós acreditamos que é o que deve estender um pouco mais a discussão ao longo dos próximos dias. Eu até aproveito para te perguntar, Marcos, qual que seria o caminho na sua avaliação melhor, levando em consideração que esse avanço desse texto realmente deve acontecer, é uma questão política e, no fim das contas, mesmo para os parlamentares, para os deputados e para os senadores também, pode fazer sentido lá na frente, eleitoralmente falando, para falar, olha, eu votei a favor ali da isenção do imposto de renda. Então, queria entender essa avaliação. Qual seria a melhor compensação diante do que a gente tem? É a compensação apresentada pelo governo federal, que é dos super ricos, que a gente sabe que a tendência é muito menor? Muriel, primeiro que, de fato, essa proposta ela é extremamente popular, né? Inclusive, é por isso que nós acreditamos que deve sim avançar tanto na Câmara quanto no Senado, tá? O próprio Hugo Mota já deu sinal verde, né, para o Lira, de fato, apresentar aí esse texto, colocar em discussão. Então, é indiscutível a popularidade. Até porque, se nós passarmos a considerar que quem vai ficar isento de imposto é quem ganha algo perto de 5.000, né? Tem uma progressão que pode dar uma isenção parcial para quem recebe até 7.000, estamos falando de uma correção muito próxima da inflação, tá? Então, é uma medida realmente razoável e que deve impactar algo na casa de 20 milhões de trabalhadores. Agora, como nós entendemos que não há brecha, não há espaço fiscal, principalmente devido à postura mais expansionista, né, do governo atual sobre as contas públicas e que de fato nós não vimos, ao menos ao longo dos últimos meses, né, medidas convincentes que abririam espaço para essa renúncia de receita no orçamento. É de fato um grande desafio encontrar uma viabilidade fiscal para que essa proposta possa avançar. Nós acreditamos que talvez a tributação de dividendos possa ser um caminho um pouco mais razoável, só que a tributação de dividendos
ela vem acompanhada também de uma possível redução de alíquota no imposto de renda que é pago diretamente pelas empresas, né, pela pessoa jurídica. Então, de fato, chegar a um consenso de que na última linha, né, a gente haverá uma neutralidade, ou seja, uma renúncia de receita de um lado e um aumento de arrecadação do outro lado, para que o efeito fiscal seja zero. É um desafio e que nós, de fato, precisamos entender qual vai ser o tamanho dessa medida, se realmente vai passar o texto, assim como foi aprovado em julho, né, na Câmara de Urgência. Então, nós precisamos entender realmente se haverá mudança, se não, porque é muito difícil encontrar espaço no orçamento hoje para uma renúncia de receita dessa magnitude, tá? Nós vemos claramente que os juros permanecerão em níveis mais elevados no Brasil, isso pressiona a despesa financeira. Não vimos, como eu disse anteriormente, medidas de corte de gastos que possa abrir espaços. Então, é difícil encontrar um consenso, isso ainda vai dar muita discussão, principalmente por ser uma medida que tem um cunho político, eleitoral, em um ano que se aproxima aí 2026, no qual nós teremos eleições estaduais e federais. Eu até te pergunto, Marcos, qual o movimento que você acredita que pode acontecer com o mercado, se for aprovado? E claro, a gente não sabe como é que vai ser essa compensação, deve ter, mas a gente não sabe exatamente qual vai ser. Mas queria entender como que o mercado pode reagir a essa aprovação pelo Congresso, se isso realmente acontecer, porque a gente viu quando o governo federal anunciou no ano passado a isenção do imposto de renda, o projeto, né, para quem ganha até R$ 5.000. A gente viu um dólar batendo 6,30. Claro que foi um cenário de junção ali com a eleição aí de Donald Trump, teve um fator externo muito forte e a gente está, nesse momento, com um dólar bastante desvalorizado como um todo nesse ano. Mas eu queria entender como que o mercado pode reagir se for aprovado especificamente, né, esse projeto. Muriel, com relação à isenção, já está no preço, tá? O mercado acredita que realmente vai passar. O que nós acreditamos que pode fazer surpresa, pode trazer surpresas e fazer preço no mercado é de fato a medida de compensação, tá? Se vier uma medida de compensação crível e que tenha de fato capacidade de arrecadar algo entre 25 e 30 bilhões em 2026, nós não esperamos um movimento negativo no mercado. Agora, se não houver uma medida compensatória crível, que seja de fato tangível para o mercado poder precificar, isso sem sombra de dúvidas pode continuar pressionando um dólar que hoje já sobe algo perto de 0,5%, né? Visto que o fiscal, Muriel, tem sido o grande fantasma, tá, da economia brasileira e nós acreditamos que continuará sendo olhando para 2026. Em dezembro do ano passado, quando essa medida foi anunciada, a grande discussão foi, de fato, a renúncia de receita em um momento onde o cumprimento do arcabouço fiscal estava entrando em xeque, né? Vale lembrar que o arcabouço, ele define que a gente precisa ter um déficit de 0 esse ano e superávit em 2026. Então, em um cenário de uma renúncia de receita dessa magnitude, né, que não há espaço no fiscal, com arcabouço projetando superávit em ano de eleições presidenciais, de fato a compensação será o grande X dessa questão ao longo da semana. Muito bem, a gente vai ficar atentos a esse cenário e, claro, esperamos que você também volte para analisar quando a gente tiver essa resposta. Marcos Moreira, sócio da Garten Capital, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Boa semana aí para vocês. Obrigado, Muriel. Boa semana para vocês também. Obrigada.